aberto nessa reunião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor de bondade e misericórdia, nosso suplicamos em ensinamento, a tua graça, a tua luz, para bem vivermos, Senhor, esse tempo que o Senhor nos concede. Porque sem ti nada podemos fazer. E exorcize, Senhor, esse tempo, esse lugar, para que só o Senhor se manifeste. Minha Mãe Santíssima, São José, São Padre Pio, Santa Teresinha do Menino Jesus, anjos e santos, intercedam por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos nossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como sigo só para como introdução, eu vou falar um pouco sobre alguns textos, trechos desse livro aqui, que eu passei para o grupo já. Se não leram, seria muito importante vocês lerem até o final da vida de vocês, pelo menos. Porque esta vida de São José, revelada a esta árvore, né? A Babista Maria Cecília Baixa, é uma coisa espetacular. Eu já tinha lido e reli, e eu lembrei muito daquela passagem, na verdade, daquela aparição que a gente comentava na aula passada, de Cotinhar, onde São José falava, né? Remova a pedra e beba água. Eu, diante desse testemunho de São José da vida dele, eu dizia, tudo muito bonito, mas é uma pedra para mim inamovível. Eu não consigo mover isso. Isto é, eu não consigo alcançar essa santidade, São José. Me ajuda. Filhos, eu vou falar sobre as virtudes que podem ser imitadas de São José, né? Que somos chamados a imitar, mas é claro, qualquer humildade. São José, toque no meu coração e mova o meu coração, porque o meu coração não dá conta de amar como o Senhor amou. Porque, do contrário, ficam só palavras bonitas, exemplos bonitos, mas que são impossíveis de serem vividos. Mas se São José nos dá a graça de termos acesso à sua vida, não é só para matar a curiosidade, é porque também Ele quer nos ajudar a viver tudo aquilo que está aqui. Claro, o grau que Ele foi chamado a viver é muito superior ao nosso, pela própria missão que Ele teve. Nós não somos pais de Jesus, Ele tinha que ser o Pai de Jesus, então a graça era muito grande. Aqui, na sequência, e em primeiro lugar, ele fala aqui sobre, o texto fala sobre a pureza. Deus lhe considera também o amor pela pureza, que o anjo me recomendara em seus sonhos, dizendo ser ela uma das mais consideradas por Deus. Aqui a gente já começa a entender por que o demônio tanto ataca a pureza, porque justamente o dom da pureza é um dos dons que mais Deus agrada em dar para os seus filhos.
é um dos que ele mais considera. Então, Deus deu um amor especial pela natureza a São José. E o santo decidiu-se por conservá-lo por toda a vida. Para tanto, suplicava a Deus que lhe concedesse a graça de agir desta forma e também se propunha afastar-se de situações perigosas e tentadoras neste sentido. Assim, filhos, dom da pureza. E o que ele fez com esse dom? Primeiro, ele suplicava a Deus, ele não só recebeu, ele recebeu esse dom, mas ele suplicava a Deus que lhe concedesse a graça de agir desta forma. Então, ele não só comentava, tem o dom da pureza, mas ele clamava ao Senhor, porque era humilde, e ele percebia que sozinho ele poderia perder esse dom. Então clamava, nunca perdeu. E ao mesmo tempo, não confiando em si, ele sempre se propunha afastar-se de situações perigosas e tentadoras nesse sentido. Por que também? Porque ele amava profundamente a Deus. E se Deus se agrada desse dom, seria eu a machucar o coração daquele que eu tanto amo? Nós vamos ver, filhos, que todas as ações de São José, em nenhum momento ele fez por medo do inferno. Ah, se eu pecar, eu vou para o inferno. Isso não passava pela cabeça dele. Ele simplesmente fazia. E a luta dele era tão grande, porque sentia um amor tão profundo por Deus. E se Deus disse, eu amo esse dom, ele dizia, eu não posso perder, porque o meu amado, meu Deus, aquele que eu amo, ama esse dom, eu não posso perder. Não posso perder aquele portador. Não é simplesmente por causa do inferno, nem pensava nisso, mas por amor. Então, portanto, filhos, se queremos também alcançar o dom da pureza do corpo e da alma, súplica, vigilância, e ao mesmo tempo, filhos, aprofundar o nosso amor a Deus. Porque digo por experiência, o medo do inferno me levou a fugir do pecado algumas vezes, mas não foi o suficiente para me livrar dos meus pecados. Mas quando o amor de Deus foi entrando na minha história, na minha vida, e eu fui amando cada vez mais a Deus, o amor a Deus foi se tornando o motivo para não pecar. Não foi mais medo do inferno, mas o medo de ofender aquele a quem tanto amo. Então, é preciso, não só para o dom da pureza, mas em relação a todos os pecados, súplica, vigilância e amor a Deus. Pronto. Por isso bem disse Santo Agostinho, quem ama não peca. Se eu amo em profundidade a Deus, eu não vou cair em nenhum pecado. É o que aconteceu com São José. Ele não caiu em nenhum pecado, nem em pecados veniais. Sabedoria e humildade nos conselhos que dava. Seus pais nada faziam sem ouvir seus pareceres, e ele sempre lhes dava diretrizes extremamente corretas. Apesar disso, ele agia com tanta humildade nessas ocasiões, que eles ficavam verdadeiramente surpresos e maravilhados quando José lhes dizia, abre aspas, eu lhes digo segundo o que sei, o que é justo, e aquilo que deve ser feito. Portanto, deveis considerar cuidadosamente os fatos conhecidos e agir de acordo com a opinião e a vontade de Deus. Depois disso, voltava com fervor às suas orações e pedia a Deus para que iluminasse seus pais e que eles agissem conforme seu maior agrado, sem depositar exagerada confiança nele próprio, que se julgava criatura insignificante e sem importância. Ele se humilhava perante Deus e aos seus pais lhes
Visto citarem alguma opinião, sentia-se confundido e eles dizia que Deus deveria ser glorificado acima de todas as coisas. E aqui então, filhos, a exemplo de São José. Alguém quer um conselho? Dê. Mas sabendo, quem és tu para dar um conselho? E dê um conselho de acordo com a vontade de Deus. Porque quem tem que ser glorificado não somos nós, é Deus. Nós não precisamos e não devemos esperar aplauso de ninguém. De ninguém. Porque, por melhor conselho que nós possamos dar, teremos que reconhecer: eu, miserável criatura, dar conselho para alguém, esse daí que eu dei, é dom de Deus. Deus me iluminou. Eu não sei de nada. E não só isso, não confiava naquilo que ele falava, simplesmente, a vontade de Deus vou falar. Mas não só isso, ele clamava ao Senhor que pudesse infundir a graça para que os seus pais pudessem viver esse conselho. Então, não só dê conselhos para seus filhos, esposos, mas automaticamente saiba: não vou confiar na minha palavra, simplesmente naquilo que eu falei. Eu vou rezar a Deus para que essa pessoa viva. Também reconhecendo com verdade, com realidade. O outro está escutando, mas ele não tem força. Coitado dele. Eu vou rezar por ele, não só vou falar, mas vou me comprometer um ato de amor a rezar por ele. Ele não vai dar conta de viver aquilo que eu falo. Eu vou rezar. Então, a humildade e a confiança em Deus. E não se julgar acima dos outros. Isso é uma coisa muito importante. Porque, de novo, filhos, se queremos sermos devotos de São José, nós precisamos imitar São José. Porque, devoto porque tem um santinho dele aqui, enfim, uma imagem. Olha, eu sou devoto de São José. Tem 3 metros a imagem. Olha como eu sou devoto. A pessoa tem que perceber em mim o quanto eu sou devoto de São José. Em mim que eu digo, nas minhas atitudes, no meu desejo de conversão, na minha procura de Deus e assim por diante. Ele tem que dizer: ele está seguindo São José. Exercitava-se nas virtudes para se predispor a receber as graças que Deus lhe queria dar. O anjo lhe disse que Deus havia decidido conceder-lhe uma graça grande e sublime, mas que não sabia do que se tratava. A decisão divina já estava tomada. Vai ser dada uma grande graça e sublime a São José. E José deveria se manter digno e exercitar todas as virtudes, além de suplicar a Deus por obtê-la, pois que a ele agradavam sobremaneira as súplicas. Então, foi dito para São José que iria ganhar uma grande graça e sublime. Ele não sabia desse ponto. A grande graça sublime era ser esposo da Virgem Maria, que ele não sabia do que se tratava. Então ele deveria se exercitar nessas virtudes e suplicar a Deus. 2 coisas. Então, exercitar nas virtudes e suplicar a Deus. Infelizmente, desgraçadamente, quantas vezes a graça veio até nós e ela não encontrou um ambiente favorável dentro de nós para ser derramada, porque nós estávamos frios na nossa fé, porque então, ou pior, estávamos em pecado mortal. E Deus queria aquela graça, Ele tinha determinado: vou dar essa graça sublime para o meu filho e para a minha filha. Mas quando chegou o bendito momento, estávamos naquela situação. E daí ainda, Deus ainda tem que ter a paciência divina, porque não pode ser humana, de escutar: mas
mas Deus não se lembra de mim. Eu não ganho nenhuma graça. Ainda Deus tem que ter a devida paciência de escutar acusações contra Ele, porque Ele não deu nada para nós, porque Ele tinha determinado grandíssimas graças e nós não aproveitamos os momentos, e a graça passou. Filhos, estar atentos em nossa vida. Deus é Pai, e é Deus Pai. Não são poucas graças, são enormes, gigantescas. Não dá para medir. E Ele sim só, porque não consegue nos dar tudo aquilo que queria dar, porque não estamos aptos para receber. Ele é frustrado, entre aspas, no seu desejo de amar, porque queria amar muito mais. Só que nós não abrimos a possibilidade para isso. Imitar São José. Por isso que eu digo, filhos, é possível imitar? Difícil, né? Por isso dizia São José: estou encantado, mas eu não dou conta, me ajuda. Vem comigo, eu quero, mas não dou conta. Mas eu louvo a Deus porque eu tenho o Senhor. Então me ajuda, São José. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda. Vigilância também, de novo, quanto aos pecados. O santo se manteve dentro desse sistema de vida que era a oração, a penitência, a procura de Deus 24 horas, até os seus 15 anos, conservando sempre sua candura e sua inocência, sem causar qualquer desgosto a Deus, não somente quanto às culpas graves, mas até as mais leves. Aplicava seus esforços no sentido de evitar quaisquer tipos de pecados, e mantendo sempre em mente a advertência do Espírito Santo, de que os que descuidam das pequenas culpas acabam por incidir também nas grandes. Por isso, muito se preocupava com as ocorrências ligeiras, cuidando com maior rigor de seus sentidos e sentimentos, em especial do seu olhar, jamais fitando diretamente nos olhos a pessoa alguma, em particular do sexo oposto, pois era de seu conhecimento que Davi, entre muitos outros, tinha sido castigado por sua curiosidade quanto a coisas e acontecimentos dos quais é necessário fugir-se. Então, aqui, imitação de São José também aqui. Inclusive nas pequenas coisas. Mas isso é só. Isso aqui, literalmente, meus filhos, primeiro, é uma insanidade mental e também uma artimanha do demônio, os dois juntos, né? Nossa insanidade mental e o demônio. Não, isso aqui é pouca coisa, é só um pecadinho, bobagem, não vai fazer não. É claro que o demônio sabe que você não vai fazer grandes pecados, talvez nesse momento, mas ele sabe, esse pequenininho ele faz, eu vou dar uma cutucada. E ele vai se acostumar tanto com os pecados pequenos, que futuramente, como eu tenho muito tempo, eu vou mostrar para ele o pecado mortal. E ele vai cair. Agora ele não cai, mas eu tenho tempo. Eu tenho tempo. E uma demoníaca paciência. E uma demoníaca paciência. Para fazê-lo cair futuramente em pecados graves. Então a imitação de São José: fugir, inclusive, das pequenas ocasiões. Das pequenas ocasiões. Isso aqui é uma coisa muito importante também, filhos.
ele tinha um cuidado, um amor pelos pais, a ponto de não querer que os pais o amassem acima do próprio Deus. E ele diz, o texto diz, José estava bem ciente do quanto seus pais o amavam e temia que esse amor pudesse influenciar os sentimentos deles por Deus. Então, ele sabia o quanto os pais o amavam e tinha medo que isso pudesse influenciar os sentimentos dos pais por Deus. E ao apresentar-se alguma ocasião para tanto, ele lhes dizia manter-se atentos nesse sentido, pois todo o seu amor devia ser endereçado a Deus, e que ele muito se comprazia com isso. E sendo o Senhor muito sensível, poderia desgostar-se, pois a ele as pessoas devem amar sobre todas as coisas e com todo o coração. Essas palavras de fato influenciavam sobremaneira seus pais, que então procuravam moderar seu amor por seu filho, dedicando todo ao Senhor. Imagina, né? Por influência do filho, os pais moderavam o seu amor para com São José, para dedicar todo o amor ao Senhor. Porque São José Santo sabia: o que eu posso dar para os meus pais? O que eles podem ganhar comigo? Um negocinho assim de amor. Mas eu, porque eu os amo, eu não quero que eles me amem acima de Deus, porque senão eu vou estar prejudicando meus pais. Eu preciso que eles amem a Deus acima de tudo, porque se eles amarem a Deus acima de tudo, eles terão tudo, o que não acontecerá se me amarem acima de tudo. E aqui, meus filhos, olha, nós temos que crescer aqui. Porque nós, ao contrário, né? A gente que a pessoa está em adoração, a gente aqui, né? Olha para mim, para eu lá vou ficar Jesus. Eu sou carente, eu quero o teu amor, eu quero o teu carinho, e a gente fica feliz, extremamente feliz, quando a outra pessoa nos tem como Deus. E a gente não se importa se ela está amando a Deus ou não, em primeiro lugar, ela está amando, basta para ela. Como nós perdemos e como a outra pessoa perde. Isso não é amor. Isso é dependência do outro. Isso é escravizar o outro, é amar o outro, a sua pessoa, e não deixar-nos ser extremamente felizes. Aqui nós temos que nos libertar, filhos, primeiro, como São José, amar a Deus acima de todas as coisas. Isso não é mágico, é convivência com Deus. Vamos amar, se vamos conviver com Ele, amaremos Ele acima de tudo. E ao mesmo tempo amaremos tanto o outro que não iremos querer que Ele nos ame acima de Deus. Porque do contrário estaremos odiando Ele, não permitindo que Ele ganhe o melhor, que Ele se dedique ao melhor. Então, a imitação de São José, cuidemos também, filhos, para não sermos armadilhas para o outro, mas setas que apontam o caminho de Deus, o caminho para Deus. As promessas de Deus. Deus tem promessas para nós, filhos. E o quanto a nossa desconfiança do amor de Deus, a nossa ansiedade, nos fez meter os pés pelas mãos. Dei um prazo para Deus até hoje, e Ele não me deu, pois agora eu vou fazer, porque eu vou conseguir. Eu esperei que Ele não fez, agora sou eu que vou fazer. Deus, depois de uma hora da bênção, de falar isso, ia dar graça. E a bênção não soube esperar, e escolheu o pior, não soube esperar os tempos de Deus. José foi ainda agraciado com grande fé, e jamais duvidou das promessas que lhe haviam sido feitas por Deus em seu sono, através do anjo, porque São José tinha essa graça, né? Em muitos sonhos, o anjo aparecia
e falavam com ele, davam orientações, falavam das graças, das promessas de Deus. Embora tais promessas fossem adiadas, ele jamais teve dúvidas e permaneceu sempre constante naquela sua fé, pois sabia que elas seriam cumpridas e imitava o patriarca Abraão nesse sentido. E que promessa que Deus tinha dito a Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu. Ele tinha um filho só, que ainda Deus tinha pedido num certo momento de levá-lo para sacrifício. E Deus tinha prometido que, assim como era impossível contar as estrelas do céu, seria impossível contar a descendência de Abraão. Da mesma maneira, essa fé que Abraão tinha também foi dada, e claro, de modo ainda aumentado, para São José. As provas que lhe eram ditas pelo anjo eram tomadas como absolutamente verdadeiras, e ele aguardava pacientemente o cumprimento daquelas promessas, rezando a Deus para que o alegrasse e lhe concedesse tudo que o anjo lhe havia prometido. Então, a confiança, filho, sempre. E aqui é aquilo que nós somos chamados a sempre lembrar: é Pai e é Deus. E é Deus. Ele tem sabedoria infinita, Ele sabe como dar. Ele vai dar, porque Ele é bom, divinamente bom. Então, pedir também a São José, me dê essa graça de confiar, para que eu não tome decisões precipitadas, para que eu não maldiga a Deus por não ter recebido ainda o salve alto. Me ajude, São José. Eu sou fraco na fé, eu creio. Tantas coisas já fiz esperando Deus e na ansiedade, enfim, pedir a São José a graça da fé. O amor ao templo de Jerusalém. Jamais mostrava interesse por novidades ou curiosidades características de sua idade. Nem mesmo conhecia os atrativos peculiares da cidade e nem mesmo o que se fazia nela em geral, mas tão somente as estradas que levavam ao seu trabalho e ao templo. Então, filhos, José, depois da morte dos seus pais, ele se transferiu para Jerusalém a pedido do próprio Deus, para ali aprender o ofício de carpinteiro. E como a carpintaria ficava perto do templo, ele não perdia tempo, porque amava Deus. Não amava o mundo, porque o mundo é belo. Pergunte para São José: o mundo é belo? É bonito se divertir? É bonito. Tem algum mal nisso? Não. Mas ele poderia dizer, com certeza: mas eu amo tanto a Deus, que eu não consigo nem olhar para mim, porque o meu amor é tão grande que eu tenho uma vontade de ficar 24 horas no tempo. De tanto que esse amor me preenche, me inunda, enfim, me envolve. Ele não conhecia nada da cidade, dos atrativos, só conhecia a estrada que levava para o seu trabalho e para o tempo. Só. Filhos, que pobres, miseráveis que somos, podemos, claro, não é pecado. Vamos divertir. Lugar sadio, é claro, um passeio, não tem pecado nisso. Mas, filhos, que possamos, no meio daquela diversão, de repente sentir uma saudade e dizer: como eu queria estar lá no sacrário agora. Estou com saudade. E querer ver Jesus, crescer nesse amor a Jesus, e pedir: São José, esse amor que o Senhor tinha, não tem. Não tem mesmo. O Senhor me ajuda. Peça a Jesus esse amor para mim. Porque eu sei que Jesus é o melhor, mas sei mentalmente, ainda não sei de coração. Peça essa graça para mim. Eu preciso.
Eu preciso. Filhos, pedir essa grande graça a São José. E de novo, bonito aqui, né? A profunda humildade de São José. Porque ele não confiava em si. Sua confiança era em Deus. Em certa ocasião em que ele sentia uma emoção ainda mais fortalecida, dirigiu-se ao templo para recomendar-se a Deus. Foi rezar por si. Fez longas preces, suplicava e em lágrimas pediu ao Senhor que jamais permitisse a ele causar-lhe qualquer desgosto que poderia vir a ser causa de deixar de conceder-lhe seu amor, sua amizade e suas graças. Suplicava de lágrimas: Senhor, que nada possa te causar desgosto na minha vida. Jamais. O Senhor confortou e assegurou que ele não seria nunca privado dos seus favores e seria mantido inocente até sua morte. Promessa de Deus. Deus prometeu. Continuando. O santo não cabia em si de contente em razão dessas promessas e jamais passou um dia sem ter graças a ele por essa garantia. Entretanto, jamais deixou de acautelar-se em termos de que suas ações não ofendessem, mantendo permanente estado de vigia e de temor. Esse medo, entretanto, era de si mesmo, pois não tinha dúvida alguma quanto à promessa que lhe fora feita por Deus, da qual estava seguro por ter muita fé no que ele lhe prometia, mas ele tinha medo dele. Ele não tinha medo de Deus. A promessa Deus deu, está feita, mas eu tenho medo de mim. Então eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que rezar por mim, porque eu não posso confiar em Ele. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus. E não em mim. Então, filhos, confiar em Deus, jamais em si. Agora, falando do templo de novo, o comportamento dele no templo, para que a gente também aprenda a se comportar melhor dentro da igreja. Nas solenidades do templo, lá estava José, muito alegre para assistir a essas funções, esses ritos. Ao contrário das demais pessoas presentes, o santo não se entretinha em observar as lindas solenidades em si, mas sim com os olhos voltados para o chão. Permanecia totalmente absorvido e concentrado em sua contemplação. Deus iluminava então seu espírito e permitia que entendesse os santíssimos mistérios. O que as pessoas contemplavam? Uma festa, uma solenidade do templo, contemplavam a beleza do templo, os enfeites do templo, a cerimônia em si, e ele dizia com certeza para si mesmo: tudo muito bonito, mas eu tenho que me concentrar em Deus, eu vou colocar os meus olhos no chão, eu não vou olhar para lado nenhum, porque eu quero me concentrar em Deus. E como ele procurava Deus, imagina, filhos, ele via coisas que ninguém enxergava. Literalmente, olhando para o chão, os seus olhos se abriam para o céu. E aquilo que as pessoas achavam muito bonito, e talvez se perguntavam: mas José não olha para nada, ele está perdendo essa beleza toda que está sendo essa cerimônia. E eles não sabiam que quem estava perdendo eram eles, porque preocupados com a cerimônia em si, e observando toda a sua beleza, e não se concentrando em Deus, que é a fonte daquela solenidade, daquela beleza, perderam a contemplação das coisas divinas. Filhos,
como José era agraciado. Ele não fazia lá, por exemplo, isso aqui poderia ser uma penitência para a gente, né? Não vou olhar para nada, vou olhar só para o chão. Não era sofrimento para ele, era uma alegria, porque ninguém conseguia enxergar o que só ele enxergava. E com certeza, por enxergar as coisas divinas, não morria também por graça divina, porque era tão belo que com certeza um simples coração humano não iria sobreviver diante de tudo isso. A preparação para o casamento, as solteiras ainda, né? E as casadas que vão também orientar os solteiros, como foi a preparação de São José? Além de se preparar a vida toda sem saber para o casamento, a preparação é esse próximo. Nossa Senhora tinha apenas 14 anos na época e desejou do Senhor que os santos se preparassem para seu nobre e sublime casamento. Embora ele já fizesse isso por muitos anos, o Senhor tinha em mente uma preparação ainda mais especial e singular. O anjo lhe apareceu naquela noite e ele disse que devia preparar-se para receber uma das maiores graças possíveis por parte de Deus. Essa preparação deveria durar um mês inteiro, durante o qual o santo precisaria duplicar suas orações, súplicas e os ardentes desejos de seu coração. E assim então, São José praticamente passou o mês inteiro no templo, se preparando para o casamento. Filhos, às vezes eu fico feliz, né? Esse mundo miserável que nós estamos. Quando o casal vem confessar comigo, olha, estão se preparando, confessaram. Um dia antes do casamento, eu já fico feliz. Porque tem uns, e já aconteceu, casamento marcado, eu estava ali para casar as bênçãos, e eu caí a besteira entre aspas, né? Me perguntaram, vocês conversaram? Não. Parei tudo, chamei um por um para confessar. Eu ia permitir que os dois, em pecado mortal, casassem. Não podia. Lá vou eu conversar com os dois, depois eu casei com eles. São José se preparou um mês, fora os anos anteriores que ele tinha se preparado, porque ele sabia que era uma coisa sublime, ele tinha noção dessa graça. Entendeu, filhos? Por isso que tinha o que tinha. Eu quero receber graças, e muitas graças quero. Consigo fazer tudo isso que São José fez? Não. Aí, viva a aparição de São José no cotidiano. São José, toque nessa terra, que é o meu coração. Mova-o para ir ao encontro da graça, porque eu não dou conta de me mover a esse ponto, para receber o que eu tanto preciso e o que Deus tanto quer me dar. Então, filhos, diante dessa consagração, nós precisamos então ter confiança em São José, e na confiança dele, suplicar a ele que nos dê a graça de imitar naquilo que nos é possível. Porque São José, como nos ama, ele está nos dando essa graça, ele quer que nós nos consagremos a ele, porque ele quer nos dar, ou melhor dizendo, ele quer também, pela intercessão dele, conceder a nós tantas graças que ele, por amor de nós, queria que nós recebêssemos. Então essa consagração é para que nós, alegrando São José, porque nos ama e quer nos dar tantas graças,
possamos mais bem preparados receber coisas com certeza infinitamente maiores do que já recebemos até o dia de hoje das mãos do próprio Deus. Que Deus os abençoe, meus filhos, e os ajude nesta consagração, nesta vivência, na confiança a São José. Ponto. Alguma dúvida ainda?